O pessoal aqui no chat está perguntando para o senhor explicar no que Ario acreditava. Aí tem um pessoal aqui defendendo a não trindade, né? Tem uns comentários aqui. É engraçado que o Ario, ele tinha na cabeça dele uma espécie de trindade. Os arianos posteriores vão defender a mesma tese das testemunhas de Jeová. No princípio, Ario acreditava que o Deus Pai era o Deus singular, único Deus incriado, e Deus Pai teria feito Deus Filho para criar todas as coisas. Então, o Deus Filho seria como um cinzel, um pincel, que iria fazer o desenho e ia criar o universo. Depois, para convencer as pessoas, como está em João 16:8, do pecado, da justiça e do juízo, Deus Pai cria Deus Espírito Santo. Então, na cabeça de Ario, na mentalidade de Ario, havia uma trindade, mas uma trindade que mais parecia um triteísmo, ou seja, 3 divindades separadas e não uma única essência. Esta doutrina foi rechaçada no Concílio de Nicéia em 325 e colocado como uma heresia, inclusive heresia de perdição. Tá certo? Então era isso que Ario acreditava. Por que nós não podemos aceitar isso? Porque acaba, no caso do arianismo primitivo, acaba sendo um triteísmo. E o arianismo atual, que a Testemunha de Jeová acredita, é o que nós chamamos de enoteísmo, na teologia greco-romana. Tem um Deus maior, soberano, e um Deus subalterno. Este Deus subalterno, ele é inferior ao Deus Pai. Logo, isto é politeísmo, porque dentro da fé jeovista, ou das testemunhas de Jeová, eles acreditam em 2 deuses, um maior e um menor. Ô pastor, eu tenho uma dúvida que eu me lembrei agora aqui, talvez vá fugir um pouquinho do assunto do Carlos Reinar, mas eu acredito que, dependendo da resposta do senhor, é até importante para a gente, sabe, colocar uma pedra em cima de um assunto que eu tenho observado aqui na internet. Qual que é esse assunto, pastor? Tem os, como que é, Concílio de Nicéia? Tem os nicerianos, né? O pessoal da terra, não vou falar o nome aqui, senão derruba a live, sabe? Da terra Planilson. Então, esse pessoal, sabe, é uma dúvida que eu já dei uma pesquisada nesses assuntos antes da minha conversão, eu falo a verdade, mexe com a cabeça dos cristãos e é bem perigoso estragar a fé das pessoas. Mas vamos lá. Eles falam que esse concílio de Nicéia foi adulterado, que nós estamos acreditando num Deus romano, que não sei o que tem, né? Aí eu faço uma pergunta para o senhor. Poxa, se realmente, se fosse uma aberração, uma adulteração esse concílio de Nicéia, cadê o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que ia deixar toda essa população aí, esse povo enganado durante todo esse tempo, e agora, no 2019, 2022, aí esses sábios, os escolhidos de Deus, os predestinados, que tiveram o verdadeiro entendimento de ler uma meia dúzia de livros apócrifos, e agora descobriram a verdade. Isso não soa muito estranho para nós cristãos? Você entendeu a minha pergunta? Soa demais estranho, William, não só para nós cristãos, como para mim, historiador. Veja, o que eu estou te falando aqui, qualquer espectador pode pegar o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, não de Nicomédia, Eusébio de Cesareia, escrito no século IV. Depois do livro de Atos, foi o primeiro livro de história da igreja. Eusébio de Cesareia escreveu uma obra fantástica. Então, lá nesta obra, você vai ter todas essas informações. O que eu estou falando aqui são informações públicas, que qualquer espectador que está nos assistindo pode baixar o PDF aí do História Eclesiástica, ou ler online, porque tem também, e observar os fatos que aconteceram, porque estão documentados. Outra coisa importante se notar, William, é que o imperador Constantino, ele não era trinitariano.
E ele não fez um concílio para aprovar uma trindade. Ele era ariano. Tanto que Constantino, antes de morrer, foi batizado por Eusébio de Nicomédia, bispo ex-ariano, seguidor da doutrina de Ario. Tá certo? E quando o Constantino morreu, Constâncio, seu filho, subiu ao trono e ele mandou revogar o concílio de Nicéia e prender Atanásio por quase 3 décadas. Quando Teodósio assume ao trono, ou sobe ao trono, Teodósio, então, ele solta Atanásio e a doutrina da Trindade volta a ter liberdade para ser crida dentro do império. Porque Constâncio havia caçado uma doutrina cristã. Ele sim, Constâncio fez isso, filho de Constantino, que era todos eles arianos. Eles não queriam e não aceitavam a doutrina da Trindade. Todas essas informações estão também no livro do pastor ou do estudioso Roger Olson, História da Teologia Cristã, que é um livro muito bom para quem quiser comprá-lo, mas também existe o PDF.